Sou a professora Ana Paula e vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como nós podemos extrair orientação de vertentes a partir de modelo digital de superfície. Então, só lembrando, nós temos as encostas, né, ou também chamadas de vertentes. Elas podem ser calculadas, esses ângulos, né, de encosta, de direção de encosta, eles podem ser calculados usando o SIG. Então, imagine que você dê um modelo digital de elevação de entrada, seu dado de entrada. O SIG, então, para cada pixel que compõe o seu modelo digital, o SIG ele vai calcular qual a direção dessa célula, tá? O valor angular. Então, esses valores variam de 0 a 360, lembrando que se a área tem declividade nula, ou seja, se são áreas planas, ele atribui por definição o valor de -1 ou 999, dependendo do SIG que você estiver utilizando. Mas o que importa nesse tipo de produto é você interpretar o que ele significa. Então, por exemplo, ele vai te dar uma divisão do seu raster de 0 até 360 graus. Em geral, o SIG se fornece de 40 em 45 graus, de maneira que se um valor de pixel, por exemplo, tiver o valor de 90 graus, significa que essa vertente ela está apontando para o leste, tá? Então, aqui, quando ele pintar as células que aqui estão em amarelo, significa que as vertentes, ou seja, que a gente pegando a imagem, essa vertente é uma área sim no terreno, ela está apontando, a face dela está apontando para a direção leste, tá? Em contrapartida, se eu tenho uma célula com o valor de 270 graus, então aqui, ó, é uma vertente que está apontando para a direção do oeste, então é o caso dessa vertente aqui, ó, tá? Então, a legenda de um mapa de orientação de vertente, ou chamado mapa de aspecto, em geral ela tem 9 classes, tá? E essas classes elas são divididas de 45 em 45 graus, mas você pode optar por mais divisões. Aqui, por exemplo, está de 22 graus e meio em 22,5, ok? Esse tipo de produto ele é muito importante para o pessoal da área de arquitetura, porque define, por exemplo, qual é o interesse na hora de se construir uma casa, que face da casa você quer sol pela manhã, que face você gostaria de ter um sol pela tarde. Então, esses são projetos de engenharia que usam muito esse tipo de produto, tá? Então, para ilustrar como extrair calcular, né, a orientação da vertente de um modelo digital de elevação, de superfície, aqui eu vou carregar no QGIS o meu raster, tá, o meu MDE. Aqui eu tenho um MDE já de uma determinada área de estudo, tá? Aqui é uma área urbana de uma cidade no estado de São Paulo. E esse MDE ele tem uma resolução espacial de 30 metros, então cada pixel representa, é amostrado no terreno de 30 em 30 metros, tá? Então eu vou calcular o SIG vai calcular para cada pixel a orientação dessas vertentes, tá? Com base na altitude. Então, para isso eu vou em raster, análise, aspecto, tá? Conhecido como mapa de orientação de vertente ou mapa de aspecto. É bem simples, eu tenho que dar o arquivo de entrada, que no caso é o meu MDE. Preciso indicar se eu quero que ele retorne 0 para quando tem células com declividade nula, ou esse valor por default. Então, se eu não marcar essa caixinha, ele vai me dar esse valor. Então, para a nossa legenda ficar mais intuitiva, vamos marcar. Então, aonde tiver áreas com planas, vão ser o valor 0. Tem duas fórmulas para se calcular a orientação de vertente, tá? Então, não tem necessidade de alterar isso aqui, tá? São duas pessoas distintas que propuseram, as duas fórmulas funcionam bem. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho apenas que dar o nome do arquivo de saída. Então, eu vou denominar isso aqui de orientação _vertente, tá? Evitem usar acentos, caracteres especiais. Desmarca a opção abrir arquivo e executa. Como é uma área bem pequena, é super rápido o processo.
Então, na minha pasta, eu tenho lá um TIFF que vai representar a orientação de vertente, tá? Só tirando a visualização do MDS aqui, para não confundir vocês. Essa é a forma que sai o meu arquivo, mas a gente pode melhorar o aspecto visual dele para, por exemplo, deixar uma representação em cores, tá? Então, nesse caso, nós vamos nas propriedades desse arquivo. E aqui na aba Simbologia, nós vamos trocar por banda simples falsa cor. É um processo usado em raster para quando você quer associar cores aos pixels, tá? Bom, observem que por definição ele considera 5 classes. Olha só, ele está dividindo aqui de 90 em 90 aproximadamente. Se nós quisermos da forma como exemplo, vamos colocar ali 9 classes, que nós vamos observar que ele vai em torno de 45 graus em 45 graus, tá? Então, nós temos ali essa possibilidade. As áreas, se você der um aplicar, você vai ver que ele extrapola, ele vai além da sua área de estudo, então ele considera tudo isso aqui como plano. Então, uma forma da gente melhorar essa visualização é atribuindo um valor de branco para essas áreas. Então, o 0 vai aparecer como branco. Quando você aplica, ó, você observa que você tem aqui essas cores. Também é interessante você fixar os valores. Então, aqui ó, eu quero que ele vá até o 45, até o 90, até o 135. Então, de 45 em 45 graus, 180, 225 e assim por diante. E aqui o último valor, você só mexe no rótulo. Aqui você coloca que é 360 aproximadamente, tá? Aplica e fecha. Observa que agora você tem as variadas cores aqui. Então, por exemplo, essas regiões em azul mais intenso são regiões que as vertentes estão apontando para o norte, tá? Então, só voltando aqui, ó, para a gente lembrar aqui. Cadê? São as vertentes que estão apontando para o norte, né? É 0 ou 360. As vertentes 45 aqui graus, estão aqui as mais intensas em laranja, são áreas que estão apontando para o leste, né? Ou noroeste, melhor dizendo, né? Ó, leste seria 90 graus. Então, esse é um tipo de produto muito interessante para os trabalhos de engenharia, nas áreas urbanas, principalmente. Ok, pessoal? Então, obrigada, até logo.